Olá. Depois de uma disputa acirrada para a presidência da República do Brasil, onde os dois candidatos ficaram tão próximos na votação final, os comentaristas políticos veem uma divisão, uma polaridade no país. E os senadores, como estão vendo esse processo pelo qual o Brasil passa depois das eleições de 2014? É isso que nós vamos ouvir desses que fazem parte da história política brasileira. Nesse momento, conosco no estúdio, o senador Paulo Paim. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Concorda com essa análise de que depois de uma eleição tão apertada, o país está muito dividido? Esse embate político tão intenso deixou a nação realmente machucada nesse ponto, senador? Tânia, sinceramente eu entendo que não. Por quê? Foi um momento que o país passou. Vamos comparar a um jogo de futebol. Pode ser até final de Copa do Mundo. Cada um tem seu time, cada um torce e, como diz o outro, do pescoço para baixo é canela. Quer dizer, o jogo é duro, o jogo é violento. Mas terminou o período. Olha, o Brasil, uma democracia jovem, mas ao mesmo tempo sábia, madura. Terminou o jogo. A Dilma é presidenta de todos os brasileiros. A oposição vai cumprir seu papel, e é bom que tenha oposição em todas as democracias do mundo. Agora, os bons programas, as boas propostas unificam a nossa gente. Qual é o debate que nós vimos no longo dessa campanha? O que é bom, a gente vai continuar aplicando. O que não está bom, a gente vai melhorar. Ambos diziam isso. Se ambos diziam isso e a população optou pelos programas que a Dilma e o Lula, enfim, apresentaram, não há por que não ampliar e não unificar. Ora, Minha Casa Minha Vida pode ser melhorado? Pode. Eu, por exemplo, quero ver, mais do que nunca, uma saída para o fator previdenciário. E tanto um como o outro disse que iam tratar esse assunto. Nós conseguimos pautar esse tema, que nós já aprovamos aqui, só volta a Câmara a votar, mas a presidente chegou a falar aquela fórmula 85-95, que unifica todos hoje. E significa que, em relação à forma que se faz a aposentadoria hoje, traz um ganho grande, tanto para as mulheres como para os homens. E tem uma política para os aposentados. Eu dei como exemplo, só porque é um tema que eu trato muito. É um tema que o senhor está mais ligado, né? É natural a torcida nesse momento, desse ou daquele, mas eu vi o povo na rua festejando. Eu vi gremistas e colorados no meu Rio Grande abraçados, né? E até tinham posições divergentes. Mas terminou a campanha, terminou. Pode ver que não houve nenhum conflito violento, período pós-eleição. Pelo contrário, as pessoas, e o povo brasileiro é um povo inteligente, está torcendo para que a Dilma acerte ainda mais do que ela já fez nesse primeiro turno. Eu te falo com essa tranquilidade, porque eu dei 2 entrevistas para dois jornais. Um, se não me engano, de Londres e outro de uma outra capital dos países europeus. E eu falei nessa linha, e eles acharam interessante. Como o país está dividido, só que não é uma guerra civil, não é nada. Mas peraí, senador. Houve uma disputa, a disputa terminou, agora vamos para frente. Tá certo, então vamos para frente, vamos falar agora do aspecto institucional. Uma cobrança que se teve em relação ao discurso da presidente reeleita, que não há uma menção formal nem ao candidato que foi vencido, nem a questão da convivência com as oposições, nem em relação a essa margem tão pequena. E muitos já estão interpretando isso, nesses primeiros momentos, como um sinal. Não falar nesses agentes desse cenário tem um valor político. O senhor concorda com isso? Veja, é de praxe, pelo menos, que a pessoa eleita até se refira a quem perdeu a eleição. Muitas vezes, na emoção do momento, de uma eleição tão disputada como essa, que você apresenta o teu discurso e você não agrada 100%, até porque naquele momento ainda, sobre a emoção da disputa, e aí sim, naquele momento ainda uma divisão, você não tenha dito tudo aquilo até que gostaria de dizer. Mas quando a Dilma diz, eu vou dialogar com todos, eu vou governar para todos, ela está incluindo naturalmente. A democracia, ela é uma mulher que sofreu, foi torturada
contra a ditadura porque queria a volta da democracia. E a democracia subentende-se, claro, diálogo com o Congresso, diálogo com a Câmara, com o Senado, com a sociedade, com a oposição. E a oposição legitimamente tem direito a fazer as suas análises e dar já uma cutucada. É legítima, faz parte do jogo. Senador. Mas eu tenho certeza... Lembra do Lula quando ganhou as eleições? Lembro. Primeira coisa que ele fez, depois que ganhou as eleições, ele chamou todos os governadores para um diálogo sobre o interesse do país. Qual é o termo que a Dilma, a nossa presidenta Dilma, tanto usou? Eu quero dialogar, quero conversar. Temos que pensar agora no Brasil. A disputa eleitoral terminou. E aqui dentro, como é que o senhor acha? As oposições ganharam mais legitimidade depois do resultado das urnas? Uma vez que a diferença... Claro que nós temos que respeitar. Que o senhor acha e não dá para desconhecer o resultado das urnas. O peso foi uma diferença do que em torno de 3%, calculo eu. Isso mostra... É um empate técnico. Mostra que o povo quer mais. As oposições, de forma inteligente, vão saber fazer o bom debate aqui dentro. E quem é da base do governo, como é o meu caso, também faremos esse bom debate. Numa linha construtiva, positiva. Quem entrar na linha destrutiva vai, como é que diz o outro, está cortando seu próprio pescoço. O que o senhor acha que é a pauta? Quais são os grandes desafios que esse governo vencedor... É inegável que nós temos que conversar, e é fundamental dialogar com as oposições, com a reforma política. Todos saíram convencidos que é fundamental termos uma reforma política. Todos saem convencidos, mais do que nunca, isso foi um apelo da sociedade, de uma reforma tributária que, de fato, garanta uma distribuição de renda maior para todos e que não seja como é hoje, que quem paga mais em matéria de tributos e impostos são os pobres, né? Tudo isso vai ter que ser discutido. Claro que nós vamos ter que rediscutir, foi tema dos debates, a questão da dívida dos estados. Inclusive ainda esse ano. Aliás, na pauta desse mês de novembro. Desse mês de novembro. Eu já estive conversando com o presidente René Calheiros e ele me garantiu que agora em novembro ele vai botar essa matéria em votação. Claro que a política econômica, a política internacional serão temas de grandes debates, mas a oposição tem a contribuir também, sim. Eu botei no meu Instagram, me permita que eu diga, claro, nas redes sociais, para não ficarem esses nomes aí que são tudo em inglês, né? Eu botei nas redes sociais, parabéns, presidenta Dilma, nosso projeto foi vitorioso. E botei embaixo, parabéns, senador Aécio Neves, pela campanha, pelo resultado final para a campanha. Estaremos no Senado para continuar dialogando. E fiz isso com o maior carinho. E não vejo problema nenhum de estar dizendo aqui. E recebi centenas de curtição lá, parabéns, senador. Não, mas é isso que a gente espera da política, claro, articulação, que todos consigam conviver com tolerância. O que o Aécio fez? O Aécio ligou para a presidenta, tenho certeza que a presidenta já respondeu a ele com a mesma gentileza. E essas conversas vão se dar agora. Por exemplo, no meu gabinete, queria fazer uma avaliação do processo eleitoral, já antes de eu vir para Brasília, eu vim na segunda, queria que digo não, deixa eu voltar na semana, calmar um pouco mais o ambiente e vamos fazer uma avaliação nesse fim de semana que vem. Então, acho que nesse momento, querer julgar o discurso da presidenta, no calor da emoção de uma disputa que foi duríssima. Foi duríssima, eu mesmo senti, né? Foi duríssima. Ela fez um discurso de conciliação e não se referiu a esse ou aquele setor. Falou de forma universal. Eu quero todos trabalhando juntos para o bem do Brasil, respeitando, e eu sei que é isso que ela pensa, as divergências e o espaço legítimo que a oposição vai ocupar. A gente fecha, então, essa entrevista aqui concordando com o senhor que esses são os primeiros momentos, são as primeiras horas. Isso quer dizer que o nosso tema continua valendo por um tempo. Eu acho que a gente até recorrente vezes ainda vai sentar para tentar entender como é que estão essas forças aqui no Congresso Nacional. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa e a você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. E convido você a participar do nosso programa enviando sugestões e críticas. O número de telefone, endereço eletrônico que estão disponíveis na sua tela são o nosso modo de comunicação. Até a próxima.